E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje tá aqui nem 6 partes e tem muita coisa pra gente comentar. A começar pelos dois primeiros temas, que um vai pela direita e o outro vai pela turma da esquerda. Quero falar com vocês sobre os Estados Unidos, sobre o Trump. A turma da Globo já tá com medo que ele vai voltar. Já tem gente na esquerda falando, e aí? Se ele voltar, Bolsonaro também volta? E eu quero mostrar umas coisinhas pra vocês sobre isso e depois falar sobre como anda a esquerda. Enquanto a direita vem observando aí algumas movimentações interessantes, a turma da esquerda tá batendo na cabeça e tá começando a receber cada vez mais críticas, né? O Lula está recebendo críticas. Pra depois falarmos da turminha que foi lá pro Fórum Econômico. Aquela foto ali de agora, tá no site oficial do governo. Marina, Helder Barbalho, Gustavo Petro, Luciano Huck, só que foi mais gente. A Nízia tá lá, o Alexandre Silveira, ministro da Energia, também tá por lá, Minas Energia, e a Marina Silva concedeu entrevista, falou absurdos sobre o agronegócio, sobre o mercado de carbono, sobre desenvolvimento nacional. Eu quero abordar com vocês. Depois eu quero fazer uma pequena pausa para mostrar o que está acontecendo no Brasil, todas as sabotagens da turma da picanha, para falarmos depois sobre censura. Ursula von der Leyen, a chefona aí da União Europeia, amiga pessoal do Lula, estava aqui no Brasil, ambos juntos, falou que desinformação, fake news, é um dos grandes problemas da humanidade, ao lado da questão ambiental, da questão do clima. E se der tempo, no fim, tem mais notícias do Dilma, né? O Brasil do Dilma, aquele Brasil que segue dando errado. E vejam só, Guga Chakra, foi até de vermelho, né? Achei estranho, porque vermelho nos Estados Unidos é cor do republicano, mas acho que ele tá em homenagem ao Lula. Enfim, não precisa nem dar play no áudio, que ele já tá o resumo dos principais pontos da fala dele. Acho que vocês conseguem entender qual é o principal ponto aqui. E ele fala que Trump vence com folga primeiras prévias para as eleições dos Estados Unidos em Iowa. E quando você vai olhar em 2016, acho que foi mais ou menos 2015, 2016, né, quando teve as prévias em Iowa, o Trump, ele não conseguiu nem de perto o apoio que ele teve agora. Ele mais que dobrou o apoio dele. Foi meio que empatado o Trump e o Ted Cruz na época. E agora não. O cara, assim, obliterou todos os adversários. Uma força descomunal que está chamando a atenção de todas as pessoas. Será que ele pode vir para uma vitória arrasadora, nunca antes vista na história dos Estados Unidos? Guga Chakra repercute. Ele vai ser candidato. Se a eleição fosse hoje, ele seria eleito presidente. Apesar da economia americana estar bem. Sinal que as pessoas estão preocupadas com outras coisas além da economia. A agenda woke, toda essa agenda identitária que vem corroendo a sociedade, vem interferindo nas escolas, na criação dos filhos, nas famílias. Isso aí não está passando despercebido. As questões ambientais, o Trump está falando sobre isso, o Trump vem falando sobre essa maluquice toda de carro só pode ter agora carro elétrico, não pode ter mais carro a combustão, enfim, todos esses embates. O posicionamento da América para os próximos anos, agora as coisas podem estar bem, e para o futuro? Tem muita gente que às vezes o pessoal tá olhando, tá com certo temor, e fala, cara, mas e aí, vai fazer o quê? O país vai continuar se desindustrializando? O centro produtor do mundo vai ser acumulado, aquele país vermelho lá na Ásia? Eu acho que os americanos não querem isso. Aí o Guga Chakra continua, né? Entre a cadeia e a Casa Branca, ele está mais próximo a voltar à Casa Branca, ainda que seja condenado para ir à cadeia. E ele diz que o Biden não tem popularidade. Eu não consigo ver nenhum candidato que o Partido Democrata consiga tirar da cartola e falar, não, esse aqui vai conseguir os votos. O nível de desespero por lá está tão grande. O Leandro Russo mora lá nos Estados Unidos, ele mostra isso daqui, ó, é a MSNBC, é a Rede Globo de lá, é o canal mais à esquerda dos Estados Unidos. E ele fala, ó, para deixar claro o nível de degeneração da auto-intitulada imprensa profissional, eles estão censurando o Trump, o candidato republicano favorito para disputar a presidência. No vídeo, a âncora da MSNBC, o canal mais esquerdista dos Estados Unidos, anuncia a decisão de não transmitir discurso ao vivo de Trump após sua vitória em Iowa. Para quê? Para impedir a dispersão de mentiras. É o fim da imprensa. Não, estão aprendendo com a turma da Globo. Aí, faço questão de destacar isso daqui, né? Vai que inspire, rapaz, a turma da direita pelo Brasil. O Vivek já suspendeu a própria campanha, falou que estou apoiando agora o Trump até o fim. Já imaginou se no Brasil os representantes da direita
quando botassem, rapaz, um microfone na boca deles, eles não ficassem falando apenas de si, mas falassem do grupo, do movimento, quando fosse lá atrás, né? Falasse um pouco do que o Bolsonaro vinha fazendo, estava fazendo pelo país, o que era o governo Bolsonaro. Mas o tempo não volta, né? Mas fica aqui de exemplo. Vai que inspire alguém. Esta noite convoquei oficialmente Ron DeSantis e Nikki Haley para desistirem e apoiar Trump. Não tem nem pra que mais ter primária. É o Trump, já estamos fazendo campanha pelo país todo. Já pensou? Já pensou, rapaz? Nossa base falou alto e claro ontem à noite. Agora é nossa função seguir o mandato e revitalizar este país. América em primeiro lugar sempre. Copiou o Bolsonaro. Bolsonaro é Brasil acima de tudo. Aí, o Trump convidou o Vivek para lá no evento. Breaking news, né? Quebrando a tradução, fica sem sentido. Mas enfim, o Vivek está em chamas, tá on fire, né? O pai tá on. Vamos traduzir direito, né? Vivek tá on. Quando o Trump o recebeu no palco em New Hampshire, em sua primeira aparição após adotar o presidente. Precisamos de um comandante em chefe que nos leve à vitória nessa batalha. E aí, o Vivek falou um monte de coisa, terminou seu discurso, a plateia começou a gritar VP, que é vice-presidente, né? Vou nem arriscar em inglês. Era gritando, vice-presidente. Depois que o Vivek termina de falar, o Trump pega o microfone, toda humildade também disse que o Vivek vai trabalhar conosco durante muito tempo. Tu já pensou se isso daqui servisse de exemplo pra direita brasileira, rapaz? A direita brasileira podia se inspirar nesse tipo de exemplo, hein? Pensar no grupo. Sair um pouquinho mais abnegado, não olhar apenas pro próprio umbigo. Mas tudo bem, né? Vida que segue. Isso daqui foi uma coisa que aconteceu ontem. Só quero mostrar aqui pra vocês. Eu achei não é possível. Aí eu olhei assim pra ceninha e falei, será que isso aqui é verdade? Aí a UOL também comentou. A UOL, inclusive, tá ali, ó. Reuters. O cara lá da Rússia, né? O Putin, ele disse que as eleições lá nos Estados Unidos não aconteceram do jeito que deveria, né? Teve uma treta. Isso aqui eu falei, eu não sei nem o que falar sobre isso daqui, né, e qual o ponto dessa grande questão. Eu não consigo nem fazer a leitura disso, eu só acho muito intrigante, né? Que a turma tá. Enfim, né? Muita gente viu o que aconteceu, mas o consórcio disse que foi tudo de boa, assim como o Brasil. Aí, aproveitando essa questão, essa notícia é interessante para você ver que o que o Dirceu disse, a gente comentou ontem, é uma constatação que diversas pessoas fizeram e estão fazendo, não sobre a direita brasileira, mas como a direita enquanto este sentimento, né? Ontem até me chamaram para uma participação, uma espécie de mini bate-papo, né, numa comunidade fechada, e a gente pôde conversar, etc, tudo mais. E aí, ao longo desse bate-papo com o pessoal, a gente começou a entrar numa questão de, poxa, mas o que você quer falar com isso? O que você quer falar com isso, aquilo outro? E começou a se entrar em alguns embates em torno de terminologias. Porque, sabe aquele cara da esquerda? Esse é o bom exemplo que acho que todo mundo já viu. Você vê, chega lá o Maduro. Deu tudo errado. O Maduro, né, desvirtuou Marx. Esse daí traiu a Marx. Toda hora que acontece alguma coisa, não, mas esse daqui não é o marxismo verdadeiro. Não, esse daqui não é o comunismo de verdade. Toda vez eles usam isso daí, né, pra desvirtuar. Aí o que eu quero falar, antes de comentar sobre essa nota. Se você para e olha a direita no Brasil hoje, cara, eu não sei o que os jornais... Na verdade, eu até sei, né? Eu já parei para dar uma lida como é que os jornais retratavam que era a direita no Brasil nos anos 60, no início do país, etc. Como era no passado, na época da Revolução Francesa. Mas quando você olha hoje pro Brasil, você olha ao redor do mundo, o que é a direita? Valores que você vê que, cara, independente de coisa, você vê que está presente em diversos países. São as pessoas que querem reduzir os monopólios, os oligopólios, né? Os famosos campeões nacionais. São as pessoas que querem reduzir o poder do establishment, as pessoas que estão insatisfeitas com
assim, eles querem recuperar o poder de educar os seus próprios filhos. Eles querem recuperar valores que até então eram comuns, que não existia nem tipo, nem discussão na sociedade, tava todo mundo assim meio que de boa. Não, tá bem de boa o que tá acontecendo. Ninguém tava muito preocupado, sabe? Enfim, com as coisas que acontecem hoje em dia. Pauta muito complexa, né? Mas enfim, coisa assim, do básico, do básico, do básico, do básico. Querem tirar o Estado do cangote de cidadão. Você vê que isso tá por todo canto. É basicamente um sentimento anti-establishment. Anti-establishment. Cara, liberdade para a população. Dê liberdade para a população. Só isso. Não aguentamos mais, sabe? Até usar o termo da esquerda, é só pressão. É o Estado o tempo todo interferindo na vida do cidadão comum. Ele só quer que o Estado saia do cangote dele. Só isso. O Estado e a turma que hoje em dia está se misturando com o Estado, né? Veja a turma de Davos. Klaus Boca de Mosquito. A gente já fala dele, da turma dele. Aí, diante desse problema, o que é que o establishment começa a questionar? Pô, a esquerda vem perdendo território. A esquerda são os nossos servos. É quem trabalha pra gente para continuar dificultando e prejudicando a vida da população. Temos que fazer alguma coisa. E a turma tá começando a questionar, né? Pô, olha, esse processo aí tá meio estranho. E as críticas estão cada vez maiores. No processo eleitoral como um todo, não é só no Brasil as críticas. E aí, para chegar numa solução, o Merval Pereira nos conta o que é que já está sendo debatido mundo afora. Que o Brasil, inclusive, é um laboratório. Votos contra a polarização. Vejam só. Há diversos experimentos, especialmente nos Estados Unidos, para tentar superar a polarização política e fazer com que o resultado das urnas espelhe realmente o desejo amplo dos eleitores. Será mesmo que eles estão preocupados com o interesse da população? Será que é isso? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada. No momento em que vivemos uma realidade política radicalizada, que não dá espaço para a expressão de um centro político, calcificando posições extremas, o Merval já deixa, né, uma dica. Ele está preocupado com o centro. Ele está preocupado com aquela massa amorfa que entra governo, sai governo, continua boletando. Buscam-se caminhos para impedir que o poder do dinheiro ou de promessas populistas formem uma maioria aparente. Ele não está muito preocupado com o poder do dinheiro. Não está. Ele está preocupado com as promessas populistas. O populismo é o que no final do dia? É você fazer o que o povo quer. Então você não pode. Na semana passada, escrevi que é uma falácia dizer que a composição da Câmara representa a sociedade brasileira. Não, beleza. Esse questionamento é pertinente. Só que o que eles fazem? Sempre assim. Eles pegam um sentimento que é real, uma insatisfação que é verdadeira, aí eles distorcem para avançar com a agenda deles. Há diversos experimentos, especialmente nos Estados Unidos, para tentar superar a polarização política. E aí ele sai contando ao longo da nota modificações de voto. Não tem um voto ao quadrado, que você tem uma espécie de quantidade de créditos que você vai votando, e aí a partir do tempo o seu voto começa a perder menos valor se você depositar suas fichas todas no mesmo candidato para fazer aquilo outro. Enfim, aí começa a ver formas diferentes. Começa a estudar. Aqui na Austrália eles têm um sistema que você meio que vota todo mundo. Você sai botando de 1 a, sei lá, tiver 10 pessoas, você bota de 1 a 10. O 1 é o seu número 1, é a sua preferência. O número 2 é o cara que você gosta depois do número 1, e assim sucessivamente. E aí depois vai computando para ver o que foi eleito. Eles estão pensando, o que a gente pode fazer para a gente impedir que o povo consiga eleger os seus representantes? Aí para você, no restante, você fala, mas será que isso é ruim? Será que isso é ruim? Vamos dar uma olhada. A ideia é reduzir a possibilidade que uma minoria se impõe artificialmente. Um eleitor que seja militante a favor disso poderia gastar todo o seu estoque de votos a favor, até comprar mais votos de eleitores que não se importem muito com a questão. O mesmo pode fazer o que são militantes contra, né? Aí veja, o ITS Rio, que é um instituto que luta contra a fake news, desinformação, que já se dedicou deveras a perseguir pessoas da direita, e o Radical Change dos Estados Unidos, patrocinados pela Fundação Rockefeller, já testaram um voto quadrático tanto no Brasil, em Gramado, quanto em Denver, no Colorado. Vocês acham que a iniciativa patrocinada pela Fundação Rockefeller é pro bem do povo? É pro bem da população? Vamos botar o nariz de palhaço.
Assim, a direita, ela está numa crescente. Pelo mundo inteiro. E aí fica a pergunta, no passado a gente já tentou comentar, né? Será que existe a possibilidade de Bolsonaro voltar? Milei dando certo. Então, pô, a direita, hein? E colocaram ele na extrema-direita. Milei dando certo já é um indicativo. O Trump dando certo, e ainda dependendo do como o Lula trate as coisas, se tiver alguma rusga, a turma pode começar a clamar, né? Querendo ou não, o único cara que tem voto é o Jair. E aí, eu vi esse comentário. Saiu uma nota na Veja, até falando sobre isso, sobre a possibilidade de Bolsonaro voltar. A Veja fala que Bolsonaro segue polarizando, radicalizando, porque ele quer esse cenário. Ele quer pra ele poder voltar. Aí eu falei, bom, eu acho que é a Veja que tá botando palavras na boca de Bolsonaro. É a Veja que tá falando na volta dele. Mas independente disso, Wilson Gomes, escreve na Folha de São Paulo, um cara de esquerda, professor da UFBA. Se Trump voltar, Bolsonaro ou algum proxy vem no vácuo? E aí o próprio Joel Pinheiro diz, ficam mais fortes sem dúvida. Mas com Bolsonaro fora do pleito e nem outro da direita com o mesmo carisma junto às massas, Lula segue favorito para 26. Depois dele o dilúvio. O Joel também não tá muito satisfeito com Lula, né? Ele fica aí fingindo que ele critica quando tem que criticar. Mas ele tá criticando. Então você vê, ó, ele fala, pô, não tem ninguém. E sem satisfação com o Lula ficar grande demais. E realmente, cara, o Lula não dá mais. Não dá mais. Existe uma possibilidade, é mínima, eu acho que a possibilidade é pequena, mas tem a possibilidade, né? Acho que tem a possibilidade. E aí, enquanto a direita sai crescendo, a turma tá preocupada, o Dr. Rockefeller enfiando dinheiro para tentar barrar a direita pelo mundo afora. Como é que anda a esquerda? Começar por um texto do próprio Wilson Gomes, esse aí que tá perguntando, e aí? Será que Bolsonaro volta? Wilson Gomes escreveu ontem o seguinte: a esquerda autoriza o ódio do bem, enquanto se queixa do ódio dos maus. Enquanto a direita, com todos os seus problemas, que os problemas da direita meio que no final do dia é uma certa organização, sabe? Colocar as coisas de forma organizada, a turma parar um pouco de olhar pro próprio umbigo, mas você vê que tem uma certa unidade, a turma, sabe, não tá batendo muito cabeça, não tem brigas assim tão acentuadas. A turma da esquerda tá passando aí por uma reviravolta que não é de hoje, a gente vem comentando bastante sobre isso. E aí o Wilson Gomes fala, ó, aí tá aí, né? Dentre as sugestões para uma agenda da esquerda em 2024, faço questão de incluir a necessidade de desautorizar o ódio do bem. Pois é justamente neste quesito que a esquerda e os progressistas perdem a prerrogativa da superioridade moral que tanto reivindicam sobre os seus adversários. Ódio do bem é obviamente uma expressão irônica para designar o ódio quando a sua fonte são pessoas que reivindicam uma posição moral superior. Imagine, o cara é de esquerda, ele tem um espaço na Folha de São Paulo, ele poderia estar criticando o Bolsonaro, como é o padrão, ele poderia estar criticando alguém da direita, usar o espaço dele para qualquer coisa, elogiar o Lula, mas ele está chamando a atenção pro ódio da esquerda, que é uma coisa que, pô, a direita sempre falou, a direita sempre deixou assim, ó, escancarado. Tanto que as páginas que já foram criadas do ódio do bem, normalmente elas são recheadas de postagens da esquerda. E agora é a própria esquerda que tá, cara, tá ruim, viu? Tá ruim. A esquerda tá meio perdida. Ao longo dos anos, as esquerdas penaram em regimes democráticos autoritários justamente por não ter os meios para prevalecer nas disputas. Por isso, sempre insistiram em outra forma de superioridade, relacionada a um sistema de valores morais, a começar pelo valor da igualdade em todas as pessoas. A igualdade é moralmente superior à desigualdade, à injustiça, à iniquidade. A busca por mais igualdade é moralmente superior à mera luta por interesses. Por isso, a esquerda igualitária pode até não vencer cada batalha, mas possuiria um dote moral em maior quantidade que a direita anti-igualitária. Eis sua superioridade moral e a raiz da convicção na própria legitimidade. Esse sentimento, claro, pode não passar de uma crença, mas certamente foi eficaz e faz parte de sua identidade. E se você para e pensa, você pega o cidadão leigo comum e pergunta, o que é que tu acha da direita? Ele fala, turma da esquerda, pô, os caras preocupam com o pobre, né? Com a desigualdade. Isso colou por muito tempo. Só que você vê que isso, hoje em dia, cara, tá cada vez mais difícil de sustentar isso. E cada vez mais as pessoas estão se questionando
Pessoas estão se questionando. Hoje em dia tá cada vez, inclusive, até mais difícil. Até você rotular uma pessoa, falar isso, aquilo, outro, até isso tá mais difícil. A própria direita vai modificando, e a esquerda tá em decadência. No entanto, é evidente que a esquerda se transformou em uma extraordinária força devotada ao ódio. Perdeu o pudor de expressar publicamente aversão e desprezo a pessoas e grupos que detesta ou opiniões que não tolera. Um mero adjetivo como ista afasta qualquer escrúpulo. E a base moral do julgamento é sempre autorreferente. Os nossos são bons porque são nossos, o outro lado é ruim porque é o outro lado. E o inferno, como se sabe, são sempre os outros. Nas interações sociais, especialmente em ambientes digitais, insultos, cancelamentos, exposições, agressões diretas e humilhações públicas se tornaram tão frequentes que impossibilitam distinguir os brutos da esquerda e os trogloditas da direita. Houve uma época em que se podia alegar que o ódio era mais copioso do lado direito do que do lado esquerdo. Hoje não mais. Eu tenho certeza que vão falar, cara, nunca teve ódio da turma do lado direito. Houve muita distorção, principalmente por veículos como a Globo, que fazia questão de fomentar absurdos, distorcer fala de Bolsonaro. Mas, ódio? Na direita? Eu acho que não, hein? Só que aqui a gente tem 2024 e pessoas de esquerda que falam para multidões, o perfil dele no Twitter tem um certo engajamento, e o cara tá falando, pô, tá demais. Imagina quão ruim não estão as coisas. E aí eu deixo até uma provocação para vocês, porque eu queria ter a resposta e não tenho. Como conseguir pegar essas pessoas que são brasileiros, votam, e que pelo menos eles não saiam de casa para votar? Não vou nem falar para votar na direita. Se não sair de casa, se sentir traído pelo Lula, se sentir traído pelos representantes da esquerda, como dialogar com essas pessoas? Como mostrar para eles que eles estão, assim, nessa crítica ele está certo, em partes, né? Porque eu acho que ele ainda tá vendo a direita de uma forma meio turva. Como mostrar isso? A insatisfação, ela é notória. É notória. A esquerda autoriza o ódio do bem enquanto se queixa do ódio dos maus. Todo santo dia, o Colégio Cardinalício emite milhares de indulgências plenárias e fornece uma justificativa sempre recorrendo ao manancial inesgotável de autocomplacência com os oprimidos. São fornecidos álibis inquestionáveis, como a ideia de que só existe ódio de cima para baixo e de que uma ação só é imoral se for estrutural. No limite, minimiza-se o ato, alegando-se que o eventual ódio do bem não tem condão de provocar um dano semelhante ao cotidiano e disseminado ódio dos maus. É um ódiozinho de nada. Essa autoindulgência desmoraliza o argumento da superioridade moral. Como pode reivindicar ser mais democrático quem demonstra diariamente a brutalidade do seu autoritarismo e o seu gosto por calar os divergentes através de humilhações, insultos, violência? Para quem o recebe no lombo, não importa o quanto quem estala o chicote se considera bom, justo e moralmente superior segundo a própria escala de virtudes. A mão que desfere a chibata é invariavelmente do mal. Aí, olha essa postagem. É uma picanha, 144,90 o quilo. Você pode até falar, essa picanha é premium. Picanha é premium. Tem picanha mais barata. Tá. Tanto faz. Não vai mudar o post. Quem postou? Roberto Requião. O que é que esse post quer no final do dia, independente da picanha ter mais barato ou não? Roberto Requião tá reclamando. Tá pegando o símbolo máximo dos picanheiros, a picanha. Olha o preço aí, ó. Tá errado. Todo dia, todo santo dia, eu vejo alguém famosinho, engajado, com a liderança da esquerda, criticando o governo atual. Roberto, esse eu acho muito difícil. Assim, esse voltar à direita é mais. Mas será que tem alguma forma dele pelo menos ficar em casa? Fica em casa, pô. Vai ter o tempo não votando no Lula. Sabe, não precisa ir contra o seu histórico. Porque a vida toda você se dedicou, sabe, a ser de esquerda. Só fica em casa. Fica em casa que já tá de boa já. Otávio Castanho. É do PDT. Traição do dia. Lula paga a conta do apoio e sair o que ele fala, não sou eu.
Só vou ler o que ele escreveu. Lula paga a conta do apoio, saída da cadeia com a Globo, aumentando a concentração da mídia altamente concentrada do Brasil. E aí o site é FNDC, é Fundo... ou é Frente Nacional de Democratização da Comunicação. É tipo isso, né? É a turma de esquerda pedindo democratização da mídia. E aí eles colocam lá, o governo favorece a concentração midiática ao assinar o PL 7 de 2023. Como chegar nessas pessoas? Fala, pá, mas fica em casa, aproveita o domingo, vai curtir com a família. Mas essa esquerda que tá aí, esquece. Vai jogar o Brasil no buraco e sequer serve aos interesses nacionais. Sequer é populista. O Lula serve aí aos interesses do Klaus e de tantas outras pessoas. Aí falando sobre até ódio do bem. Na verdade eu vou começar por essa postagem aqui, ó. Conselho Federal de Medicina não é o grupo de WhatsApp de um médico, não é um médico aleatório, não é os estudantes de medicina, é o Conselho Federal de Medicina. Questionou os médicos, que eu acho que são pessoas que estudaram, né, bastante. Pelo menos eles deveriam ser os cientistas, agora não são mais. Quem é a Globo? Se tem que ser obrigatório o negócio lá para as crianças, tem que ser obrigatório. Aí temos aqui a Júlia do Alibe, picanheira, fez lá o documentário, né, do dia 8. Entidades médicas brasileiras criticaram o Conselho Federal de Medicina, que está fazendo uma pesquisa para avaliar a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade. Aspas para do Alibe, não se decide se a Terra é redonda ou plana por meio de enquetes de opinião, diz nova sociedade brasileira para o progresso da ciência. Você vê como são as coisas? A sociedade, o Conselho Federal de Medicina, ele não está fazendo uma pesquisa aberta para o twitteiro responder. Ele está perguntando para os médicos, pessoas da área, que estão no dia a dia com o paciente, que estudaram. Qual a opinião de vocês? Até não se discute o forma. O negócio é uma petulância, uma soberba, uma arrogância. Essa é a esquerda. A esquerda é a personificação do autoritarismo, totalitarismo. Aí depois veio o médico, Gerson Camarote. Ele devia ser médico pra falar uma coisa dessa, mas não é. É só jornalista, que tá acima de qualquer médico. É ciência que a gente está discutindo e é no que deveria se basear o Conselho Federal de Medicina. Muita ciência. E é preciso dizer o que aconteceu de fato no Brasil. Jair Bolsonaro, ex-presidente do país, teve uma posição negacionista. Foi gravíssimo para o país e uma parte do setor médico se contaminou. É inacreditável que isso ainda esteja repercutindo nos dias atuais. Isso contaminou. Ninguém pode ter uma opinião. Não pode existir divergências. Você será perseguido pela Globo e o Lula, que estão juntos. Inacreditável. Esse é o Brasil. E as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo. Aí tava a Globo também. Pra falar lá, né, do preconceito ambiental RA. Entenda a trend. A Globo tá dando como trend, tá viralizando. RA. Você conhece o termo? Uma fala da ministra Aniele, conectando o RA com uma das causas de tragédias que aconteceram no último final de semana, gerou polêmica, mas o RA já é amplamente usado em diversas áreas de pesquisa e realmente é. A gente já comentou até sobre isso. Aí, para mostrar o que é a esquerda, isso aqui é uma baita nota. Pessoa sem coração. A solidariedade localizada de Aniele Franco quando o tema é RA. O que é que o Lauro Jardim quer dizer com isso? 11 pessoas vieram a falecer no Rio de Janeiro por causa das chuvas de sábado. 11. Mas em São Paulo, 2 perderam a vida no fim de semana pelo mesmo motivo. Não se viu nenhuma manifestação da ministra. Não está preocupada com São Paulo. Assim como passaram em branco para Aniele, o temporal em São Paulo que tirou a vida de 6 pessoas em novembro, e quando 4 pessoas vieram a falecer em Santa Catarina durante fortes tempestades, um mês antes, que a Folha de São Paulo na época, né, falou que para castigar os bolsonaristas. Ou na tragédia do Rio Grande do Sul em setembro, quando 31 pessoas faleceram.
ou foi de Santa Catarina ou foi Rio Grande do Sul, que a Folha criticou, né? Falou que era castigo divino contra os bolsonaristas. A solidariedade da ministra, que Janja, quer ver candidata a vice no Rio, né, da chapa de Eduardo Paes, é, pelo visto, bastante localizada nos limites de seu estado de origem. Só está preocupada com isso. Essa é a esquerda. É o poder pelo poder. E aí, pra gente fechar e falar sobre a turminha que tava lá em Davos, olha quem tá lá. Quem tá lá apoiando, né? O RA é uma das realidades que precisam ser enfrentadas. Marina Silva. Eu vou ler, né? Aquele textão falando que vocês já sabem. Marina pedindo pro Brasil ser sabotado. Vamos destruir o Brasil. Vamos destruir o Brasil. Vamos impedir o Brasil de se desenvolver para proteger a mãe Gaia. Aí, vamos lá. Essa foto eu tenho ela ampliada. Pra gente ver todo mundo, né? Esse sorriso descarado. Quem está lá a nível de Planalto? Quem o Lula mandou? O Brasil vai ser representado por Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, a Anísia da Saúde e a Maria do Meio Ambiente, né? Mudanças climáticas estão sendo os debates lá em Davos. Eles vão discutir como o setor privado e os governos podem atuar juntos na questão do clima. É tipo um conselhão a nível internacional. Você acha que essas empresas privadas que vão ajudar são as pequenas, as médias? Óbvio que não, né, gente? A gente tá falando aqui, no final do dia, aqueles grandes fundos, daquela turma que eu acho que não tá do lado do ser humano. Mas vamos lá. Olha lá. Olha lá, Nízia. Toda feliz, contente, sorridente. Eventos climáticos extremos têm impacto amplo e grave na saúde. Devemos preparar os sistemas de saúde não apenas para as emergências sanitárias, mas também climáticas. A relação entre clima e saúde foi tema do painel de que participei. Aí eu te pergunto. O problema... Assim, você tem problemas e problemas. Tem problemas e problemas. E como você tem vários problemas, você tem que ter prioridades. O que deveria ser prioridade no Brasil? Garantir acesso a um sistema de saúde que minimamente o cara vai poder fazer exames com no máximo de um mês. No máximo com um mês. Desde quando ele fez a consulta. Que ele possa fazer cirurgias com no máximo 2 meses. Se não for um negócio rápido e urgente. Porque tem aí pessoas que a coisa é urgente, às vezes fica anos e acaba até falecendo. Será que falta isso? Será que a prioridade vai ser ter mais médicos? Capacitar pessoas para abrir mais universidades ou mais cursos de medicina pelo país para garantir que não, que o pessoal que está aprendendo vai ser bom médico, para ter mais gente, né? Porque a demanda é altíssima, a oferta segue baixa. Quais são as prioridades para o Brasil? Quais são as prioridades para o Brasil? Eu me questiono. Eu não sei como desenhar um projeto de país. Mas, se alguém me perguntasse na área de saúde o que faz, eu acho que é uma coisa assim bem palpável. Eu acho que ninguém, a não ser a classe médica, né, que às vezes quer que não tenha uma oferta grande, levar para a gente pode trabalhar aqui numa coisa que gira em torno de aumentar a oferta de cursos de medicina. Não é uma coisa que vai resolver do dia para a noite. E até porque é um curso que demora, sei lá, uns 6 anos para o cara se formar. Mas acho que é um processo. Trabalhar para baratear, ser mais barato. Hoje em dia tá, tem universidade que é 14 mil reais a mensalidade. Se duvidar, tem muito mais caro. Muito mais caro. Nossa senhora. Trabalhar por... Vamos ter médico nesse país, né? Vamos ter, mas não. A turma do Lula está preocupada com a saúde e o clima. É a turma do Lula. É a turma do Lula. Aí, lá em Genebra não, né? Em Davos, a Marina Silva concedeu uma entrevista para o Estadão. Que é um negócio assim que eu falo, meu Deus do céu, pô, não é possível que vão deixar esta senhora assim eu não consigo entender o ódio que Marina tem. Eu não sei o que aconteceu com Marina, que ela odeia o Brasil. Essa mulher odeia o Brasil. O Lula odeia, mas acho que a Marina Silva consegue odiar o Brasil mais do que o Lula. Talvez a Marina Silva seja a pessoa que nasceu no Brasil que mais odeia o país. Não existe alguém igual a ela. Olha a manchete. Mercado de carbono fica enfraquecido ao deixar o agro de fora.
Marina quer criar um imposto que vai ser embutido no preço da comida para você pagar. Chegue para alguém que você conhece, que ganha até 2 salários mínimos, e pergunta assim, fala, rapaz, tu tá sabendo o novo imposto na comida que a Marina quer colocar? Aí quando o cara perguntar o que, você explica do mercado de carbono, que a Marina quer colocar no agro, pagar. Aí você explica pra pessoa, fala, vem cá, tu acha que se o agro tiver que pagar mais imposto, tu acha que o agro vai reduzir o lucro ou ele vai repassar esse custo pra tu pagar no valor da tua comida, já que todo mundo vai ter que pagar? É isso que o Lula tá falando com você, cara. Tirando comida do seu prato, do prato do seu filho. É a Marina, ela odeia o Brasil. Destaque na comitiva brasileira do Fórum Econômico, Marina alerta para a necessidade do Brasil corrigir pontos que enfraqueceram um projeto que regulamenta o mercado de carbono. Um deles é a exclusão do agro. A esperança é que no Senado algumas das mudanças feitas, né, sejam revistas, segundo a ministra. Marina, o governo Lula está trabalhando para sabotar o agro, sabotar as pessoas, tirar a comida do prato. A ministra também criticou um projeto de lei aprovado pela Câmara em dezembro passado, que prevê o uso de recursos do Fundo Amazônia para pavimentar estradas. De acordo com ela, isso atrapalha o processo de doação. O fundo não foi criado para cobrir recursos de governo, afirmou. Aí você pega isso daí, para a mesma pessoa que você conhece ganha até 2 salários mínimos. Porque normalmente o pessoal mais pobre, até quando tem a oportunidade de fazer um passeio, se depara com esses problemas. Não é o cara que às vezes viaja de avião, o cara que às vezes viaja de ônibus, né? Com a estrada ruim ele sente mais. Lá em cima só tem uma turbulênciazinha. Ainda tem até comida que às vezes dá no avião. Aí fala, cara, vem cá, o que tu acha? Tem esses países aí que tá mandando dinheiro pro Brasil. Se tu morasse lá em Manaus, tu queria que tivesse uma estrada para conectar você ao resto do país? Você sabia que não tem estrada? Sabia que é tudo terra? Tu já imaginou se tu tivesse que pegar um ônibus? E o Lula e a Marina não querem deixar que o pessoal tenha uma rodovia. Quer deixar o pessoal isolado. Tu acha que isso é bacana? Se fosse um parente teu morando lá, imagina se tu tivesse um filho doente, que na região não tinha médico. O que tu ia fazer? Tu ia ficar preocupado se teu filho tivesse que... Tu, com o teu filho, às vezes passar um dia, ou eles podem atolar. Tu já pensou se isso acontecesse contigo? É o que o Lula e a Marina estão fazendo. Eles odeiam o Brasil. É um ódio visceral contra o Brasil. Qual a percepção sobre o Fórum de Davos neste ano e o interesse sobre o Brasil? O interesse continua grande ou até mesmo maior? Óbvio. O Lula está entregando tudo. No ano passado era muito mais momento de recepção. Agora é o momento de verificar que o Brasil começa a fazer um conjunto de ações muito robustas e estimulantes para investidores. Balé, não tem investidor. Estão olhando se o Brasil cumpriu as ordens. As ordens que passaram para o Lula, para a Marina, para o Haddad, estão sendo cumpridas? Estão. A redução de desmatamento é uma coisa muito forte, todo mundo fica muito pressionado, né? Mas também o fato do Brasil estar progredindo muito fortemente com a questão da reforma tributária. Vocês viram o que essa reforma tributária faz, né? Vocês viram. E o povo lá fora gostou. A transição ecológica e o grande potencial do país na segurança alimentar e energética do planeta. Seremos a fazendinha. Você não vai comer nada, mas será feliz. No ano passado, a senhora fez uma dupla com Haddad. Este ano, nós sentimos nas conversas a percepção da fragilidade por causa da urgência de um representante da área econômica. A senhora teve essa percepção, aí ela fala o seguinte, o Haddad só não foi por causa do G20. Ele estaria aqui se não fosse coordenador. Não foi por falta de vontade, é falta de tempo. O Haddad preside esse processo e, obviamente, todo mundo aqui entende isso. E o G20 é agora em fevereiro. O Brasil tem uma política de governo robusta e que bom que ela está sendo otimizada nos 2 pilares, econômico e ambiental. Destrói a economia, destrói o pequeno, destrói o médio, fortalece as multinacionais, os oligopólios, os monopólios, os campeões nacionais e a agenda verde para todos os lados. Aqui, seja nas falas da Anísia, Alexandre Silveira, na minha participação, a integração entre economia e ecologia já está virando a marca do Brasil. Lula ganhou a marca, realmente, né? É o primeiro presidente ESG da história do Brasil. Como foram as conversas para a atração de recursos para a agenda verde e ambiental do Brasil aqui em Davos? O interesse vai de fato ser monetizado? A Marina vem falar do Rabobank.
Que banco é esse? Já falo. Tive a conversa com o Rabobank da Holanda, que está muito interessado em ampliar sua carteira de crédito para o Brasil e os investimentos que são feitos na agenda ambiental. Em relação à questão de rastreabilidade, essa palavrinha acho que vocês estão conhecendo já, viu? Eles sinalizaram que vão aumentar a regra de exigências, mais regra, mais compliance, mas estão dispostos a contribuir para que a agricultura brasileira seja de fato de baixo carbono, pensando o aspecto estratégico de que o Brasil pode dar uma grande contribuição para a segurança alimentar e energética. E é claro que eu trabalho essas agendas, mas o desdobramento prático delas só nos dá nos Ministérios da Agricultura, de Minas, Energia e do Transporte, né? Não está preocupado. Ela fala assim, a minha parte estou fazendo. Tudo que eu posso para sabotar o Brasil eu estou. Mas precisando de mais sabotadores. Sabe o que é o Rabobank? Você pode pegar o Atlas, eu acho que é de maio ou junho, quando a Febraban desceu aquela norma que obriga agora os açougues, os frigoríficos, né, a ter todo a due diligence, né, toda a rastreabilidade, comprovar que o gado veio do lugar certo. Saiu isso inicialmente, e aí depois saiu uma nota em parceria do Intercept com o jornal Joio e Trigo. E aí essa nota conta os bancos que estavam por trás dessa mudança, que tem a ver com rastreabilidade. Vê se nessa nota aparece o Rabobank. Vê se aparece lá. Vê se aparece. Eu nem vou colocar... Eu pensei, eu vou colocar o print do ato, mas eu achei que tá demais, tá o tempo todo trazendo. Mas não. Dá uma olhada lá. Ou então procura na internet. Procura, vê se você... Aí você vê o que esse banco está fazendo. Quem mais que apoia essa tal rastreabilidade? É o De Barbalho. Fizemos um dossiê ano passado sobre isso. Competitividade. Quem mais? A nossa gloriosa JBS. Você acha que isso é aleatório? Você acha que tudo isso é aleatório? Como a senhora vê a discussão sobre o mercado de carbono que está entre a Câmara e o Senado? E o time? O potencial é grande, o time, eu diria, está em consonância com os esforços que precisam ser feitos no contexto da aceleração das ações para mitigação, mas infelizmente, acho que o arranjo que foi proposto pela Câmara, de certa forma, enfraqueceu um pouco, digamos, o mercado de carbono. O que saiu do Senado inicialmente foi... O simples fato disso de existir já é absurdo. O simples fato de existir é um absurdo e ela quer mais. Ela não está satisfeita. A destruição causada não é grande o suficiente. Tem que dar o próximo passo. Por que, Marina? Por que não está bom o suficiente? O fato da agricultura ter ficado de fora já é um fator. Mas há um olhar para o Senado. Então as pessoas ainda estão com muita esperança. Que pessoas? Klaus Boca de Mosquito, né? E toda a turma que está lá em Davos. Os donos, os chefes do Lula. Estou com muita esperança de que algumas correções possam ser feitas, porque o Brasil tem a chance de ser um dos mercados de carbono mais íntegros, que esse será o nosso objetivo junto ao Ministério da Fazenda. A senhora está otimista que isso vai ser alterado no Senado? Há um esforço do Ministério da Fazenda. Eu apostaria minhas fichas no Rogério Seron e... um cara que tem um sobrenome esquisito. O sobrenome dele é mais esquisito. Ele foi o cara que tava tocando isso daí, deu uma entrevista longa pro Estadão na época. Longa a entrevista que esse cara deu pro Estadão na época. Mas tá lá na culpa da Fazenda. Esse meu nome é Rafael. Se eu der pausa, eu acho. Mas não vou dar pausa, não. Deixa aí pra quem tiver algum interesse. Mas pode ter certeza que a turma da Haddad tá trabalhando por isso. Até porque os governadores estão participando mais intensamente do debate, dispostos a ajudar e corrigir algumas situações, né? Governadores como o Helder Barbalho. E quanto aos investimentos, Marina? Eu falei aqui com algumas pessoas da filantropia, né? Os zongueiros. Vocês vão ver que pessoas foram essas. Inclusive, em aportar recursos naquilo que eu estou chamando de consórcio Nordeste. Se liga. Eles trabalham com a história do Fundo Caatinga. Mas falei com o governador Jerônimo que deveríamos fazer um fundo biomas. Olha só. Vocês já viram todo o estrago que o Fundo Amazônia fez, financiando esses zongueiros que sabotam o Brasil. O próximo passo da destruição nacional, e principalmente para impedir
Porque assim, ó, às vezes o brasileiro, ele não tá preocupado com a BR-319 porque ele não mora em Manaus. Não tá preocupado. Mas, se pegar a BR-324, que liga a Feira a Salvador, aí o Feirense, aí o Feirense vai chateado. Aí o que a Mariana quer fazer? Olha a ideia. A Amazônia tem um apelo particular. Mas se fizermos, né, um fundo pro Pantanal, um para Caatinga, um para Mata Atlântica, um pro Pampa, há uma pulverização de recursos. A Marina quer pegar esse esquema Fundo Amazônia, que financia e irriga ONGs que sabotam o país, e criar um para Caatinga, vai pegar grande parte do Nordeste, um para os Pampas, sabotar o sul do Brasil, um para o Pantanal, sabotar o Centro-Oeste, um para Mata Atlântica, que sabe sabotar a região do Rio de Janeiro. A Marina quer destruir o Brasil. Ela quer destruir o Brasil. Como pode uma coisa dessa? Essa é a Marina Silva. O Lula odeia o Brasil. Nesse sentido, os Estados Unidos e a Alemanha se posicionaram contra a utilização de recursos do Fundo Amazônia para pavimentar a BR-319. Não tem dinheiro do Fundo Amazônia para recapear uma rodovia? É um debate dentro do Congresso, ainda que não é compatível com os objetivos, até porque o arranjo em relação ao Fundo Amazônia não passa por uma decisão do Congresso. É dinheiro privado, né? Pronto. O cara doa, irmão, o cara já deu dinheiro, gastou, chora. Vai fazer o quê? Vai pedir de volta? Vai parar de dar? Então pare de dar. Pare de dar. Pare. Mas o Congresso aprovou para de lei nessa linha. O Fundo Amazônia está sendo utilizado emergencialmente para questões de comando e controle voltadas para as populações indígenas e processo de desenvolvimento sustentável. O fundo não foi criado para cobrir recursos do governo. O fundo foi criado para a promoção do desenvolvimento sustentável. A Marina está do lado dos estrangeiros. Ela não está do lado do Brasil. Você vê, ela justifica, não gaste. Não pode. Você não pode melhorar a vida daquelas pessoas. Elas têm que viver na miséria. Obviamente que ele pode ser usado para estudos técnicos, científicos, mas para fazer recapeamentos não existe. Aí, com que ela se encontrou com o dono da Microsoft, o Bill, nosso amigo Bill, rapaz. Ele falou um pouco do G20. O que é que ele falou, né? Conta aí, Marina. Não, o Bill já falou do G20, já falou da COP30, né? Belém do Pará. Está interessado em saber como vamos compatibilizar o tema de adaptação. Ele tem duas empresas. A Gates Foundation, que foca em saúde, filantropia. Muita filantropia, muita, né? É um cara muito caridoso. E os investimentos em energia. Tanto em startups quanto em grandes empresas, mas com foco em vender. E ele falou em data, do tamanho do cheque. Não falou em data. Foi uma conversa estratégica, em cima de conceitos, propostas, ideias, para ser desdobrada na prática, provavelmente nessa visita, no que podemos prospectar a partir daqui, né? Assim, ele deu ordens. Foi uma conversa boa, interessada nos temas que serão da COP28, como o Brasil vai desdobrar isso na COP30. Ele está interessado que a COP30 tenha um bom resultado, o que é um grande desafio, né? Ou seja, quer que a agenda avance. E tá aqui a foto, ó. Essa mulher odeia o Brasil. Eu tinha que protocolar o impeachment de Marina, só pra ser simbólico. Impeachment de Marina. Por quê? Porque ela odeia o Brasil. Só pra ser uma notícia na imprensa. Aí se perguntar por quê, aí o cara tinha que saber explicar, né? E explica. Como a Marina Silva odeia o Brasil. Não é possível uma coisa dessa. Devia tirar o passaporte dessa senhora. Mas o Lula, né? É outro. Aí, a Marina Silva foi pra lá, junto de Klaus Boca de Mosquito. Marina defende desmatamento zero e transição de combustíveis fósseis, né? Daí tudo bem. É o padrão. Ela participou com Gustavo Petro, papapá. Marina participou lá. Ela disse que a humanidade precisará decidir pelo fim dos combustíveis fósseis para combater a mudança do clima. Eu peguei isso daqui porque é a página oficial do governo. Todos os portais de imprensa do Brasil deram destaque a essa parte. Marina falou que tem que acabar com o uso de petróleo. Marina. Todo mundo deu destaque a isso. Aí o governo, para baixar um pouco a temperatura... Não, Mariana, transição. A ministra participou do painel com Gustavo Petro durante o encontro que tem crise climática como um dos temas centrais. A Marina não quer. Por isso que a Petrobras também está sendo sabotada. Por isso que o Brasil não pode explorar a margem equatorial. Aí aqui é a foto. Ó lá. Olha da Barbárie ali com a Marina. Se o fórum econômico é ruim, imagina um fórum econômico
Eu não sei se é patrocínio da Globo, eu não sei porquê, mas a logo da Globo tá ali, gente. Não foi uma marca d'água que alguém colocou no vídeo. O painel de fundo tem o logo da Globo, vários. Aqui é só um pedaço. Eu já não gosto da Globo, eu vendo uma coisa dessa. Rapaz, esse pra mim é o verdadeiro 7x1. Esse é o verdadeiro 7x1. É ver o Brasil ser destruído. Ai, mas vamos lá. Vamos falar aqui de uma... Tem a parte de censura que tem a ver com Davos. Mas eu tô falando aqui do que o Lula tá destruindo no Brasil. Então veja só. Aqui de forma bem rápida. Derrotado no Congresso, pessoal e rede levam o marco temporal de novo ao Supremo. Vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva, desde o ano passado. O Congresso derrubou o fim do marco temporal, né? Derrubou o veto do Lula. Falou, não, o marco temporal, ele existe, até aqui, ó. Não vem esse negócio aqui de trazer insegurança jurídica. Aí, o pessoal e a rede, não, tem que derrubar o marco temporal. Judicializaram. Aí passa o tempo, o governo defenderá no Supremo que lei do marco temporal é inconstitucional. Partidos da base se unem ao PL e acionam o Supremo em defesa do marco. Enquanto a turma da esquerda quer derrubar o marco temporal, o PL, partido de Bolsonaro, e até os partidos do Centrão, PP republicanos, estão em defesa da manutenção do marco temporal. Posicionamentos antagônicos. Aí vai. PT vai ao Supremo contra a lei que institui o marco temporal. PT também quer derrubar. O Supremo recebeu mais uma ação. Agora, PT, PCdoB e PV. Aí, o pessoal já tinha pedido, né? Aí que engraçado. As 3 ações foram distribuídas para o ministro Gilmar Mendes. Os partidos aliados do governo pediram que a ação fosse distribuída por prevenção ao Fachin, por ele ter sido relator da ação que resultou na declaração de constitucionalidade, né? Ele já sabe como é o voto. Tanto Fachin quanto Gilmar votaram contra a tese do marco temporal, mas enquanto Fachin atendeu integralmente, fez tudo que a turma da esquerda queria, Gilmar fez ressalvas, amplitude das terras demarcadas e disse que não falta terra, mas falta apoio. É preciso que tenhamos essa dose de realidade no nosso raciocínio, sob pena de estarmos a oferecer soluções ilusórias, pode ser revogado o marco temporal. A dificuldade vai continuar, afirmou Gilmar quando votou em setembro. E é por isso que a esquerda queria, porque queria o Fachin. Aí, Comissão Arnes, Conectas, os zongueiros vão ao Supremo contra a lei do marco temporal e vão na posição de amigos da corte, né? Amicus curiae. Sei lá como é que diz. Aí, você para e pensa. É cheio de selo agora. Cheio de selos, cheio de auditoria para você poder vender. Poder ter acesso a crédito, a isso, aquilo, outro. Aí está sendo criado um novo selo. Já foi criado. Brasil institui selo para produtos de origem indígena. Tu já pensou? Aí você, ó, derruba o marco temporal, vamos demarcar um monte de terra indígena e você vai ter um selo. Será que vai ter uma divisão? Será que isso aqui vai ser mais uma divisão entre empresas do bem e empresas do mal? Quando derrubar o marco, aí tiver terra, etc. Aí, isso daqui pode vender, os outros não podem vender mais. Acho muito engraçado ver isso daqui sendo criado, né? Na esteira de tudo que está acontecendo no Brasil. Mas vamos continuar. Cidade da Copa na Amazônia, Belém, completa 408 anos em meio à crise do lixo. Mas o Bill, amigo da Marina, está preocupado se a agenda de controle está avançando. Se tem lixo adoidado na cidade, que isso aqui não tem nada a ver com o meio ambiente, eles não estão nem aí. Estão nem aí. Não é aí o cidadão que se dane. Eles estão preocupados com eles. Aí, PAC verde abraçado por Lira deve ser votado pela Câmara no retorno do recesso. As prioridades do Centrão, né, o braço, né, os políticos do coração da Faria Lima. Uma das prioridades do Lira será votar as pautas remanescentes da chamada Agenda Verde. Uma delas é o Patem, que a gente comentou no passado, tem forte apoio do Arnaldo Jardim, que quer ser o Klaus brasileiro. Uma das propostas que foi abraçada de forma mais firme por Lira. O Patem é uma espécie de programa de aceleração do crescimento verde e cria um fundo de financiamento de projetos sustentáveis, como alternativa aos subsídios e incentivos fiscais. É um fundo que só os amigos do rei vão ter acesso.
Apesar da relatora, a Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, ter chegado a um acordo com o governo sobre os recursos que abasteceria o fundo, ainda não havia definição de quem seria beneficiado pelo programa. Agora tá tudo certo, vai ser os amigos do rei. O relatório especifica apenas que o programa atenderá projetos que se destinem à execução de obras de infraestrutura, pesquisa tecnológica e desenvolvimento da inovação tecnológica que propicione benefícios socioambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente. Eu duvido que o cidadão comum, o pequeno e médio empresário, vai conseguir emplacar um projeto assim. Já as grandes empresas, qualquer coisa que eles fizerem, eles vão conseguir isso daqui. Eles vão arrumar uma justificativa para crédito barato. Eles vão arrumar. Mas eles vão arrumar. Mas pode ter certeza que eles vão arrumar qualquer justificativa para ter crédito mais barato. Pensa o seguinte. Indústria, fábrica. Quero aumentar minha fábrica. Taxa de juros, 20%. A empréstimo para aumentar a fábrica. Aí você chega para Lula e fala: Lula, olha só, Lula. Vendo que nossa produção está aumentando e nossa fábrica tem compromisso com o meio ambiente, nós queremos descarbonizar. Me dê dinheiro, um juros de 1%, porque agora eu vou construir um novo galpão que as luzes serão de LED. E aí a fábrica lá do seu Zé, que é um monte de luz incandescente, eu vou ser um concorrente, preço melhor, e eu vou destruir a fábrica dele. Então eu vou estar gastando minha energia, porque as luzes são de LED. Não importa quanto maquinário tem, quanta energia, nada. Ele já usou o argumento que agora vai ter luz de LED. E agora vai ser a justificativa mais idiota. Podem anotar, podem monitorar esses projetos e vocês vão ver quem estará sendo beneficiado. A forma como o fundo será abastecido já está pacificada com a equipe econômica, segundo apurou a reportagem. Os recursos virão de créditos tributários de impostos que as empresas têm a receber da União. O IAF, fala que dá para ter 800 bilhões em crédito. Deus está vendo. Aí, Guajajara, ministra do Lula, ela vai desfiar com Salgueiro na Sapucaí. Aí vocês perguntam, e daí? Por que a gente quer saber disso? Você vê como estão as coisas no Brasil. A participação dela está sendo tratada como um destaque do enredo Ratucara, escolhido pela agremiação para homenagear o povo Yanomami e cobrar o fim da crise que, desde o governo Bolsonaro, ameaça a sobreviver desses indígenas. Escola de Samba, Rio de Janeiro, Carnaval, vai fazer um enredo sobre os Yanomamis, Aí se liga. Cara de esquerda. Esse ano, Salgueiro, escola para a qual torço, vai falar sobre Yanomamis e Amazônia. Um enredo made in CIA, feito pela CIA, segundo ele. Aí ele coloca essa notícia do governo. Observação. Este ano não torcerei, vou secar. Observação 2. Não adianta, não deve adiantar, o lobby será grande. Observação 3. Enquanto a letra do samba diz que o português é a língua do opressor, a embaixada dos Estados Unidos ensina inglês aos índios. E o governo ajuda a divulgar. Site oficial do Lula, aberta 240 vagas de curso de inglês gratuito para jovens indígenas e afro-brasileiros. Lula divulgando. Aí a Salgueiro, o seu enredo, com a Guajajara, mostrar para vocês um pedaço. Tá lá disponível na nota do G1. Enredo e samba. Sem que Salgueiro faz homenagem, O povo Yanomami será o grande homenageado. Salgueiro pretende exaltar a mitologia Yanomami e levantar a bandeira pela defesa da Amazônia. Aí tá aqui, Grita a Amazônia antes que desabe. Caço de tacape, danço ritual. Tenho sangue que semeia a nação original. Eu aprendi português, a língua do opressor. Este é o Brasil do Lula. O português é a língua do opressor. E o inglês é a língua da liberdade. É um absurdo. Eles odeiam o Brasil, gente. É ódio profundo ao Brasil. Essas pessoas têm que se impedir por ódio ao Brasil. Prevê isso aqui agora. Óbvio que é algo muito subjetivo, Mas na boa, velho, não tem como, gente.
Qual a lógica disso? Você pode aprender inglês, mas o português é a língua do opressor. Rodriguinho chama Isabelle de Índia no BBB 24 e Sister explica que o termo é pejorativo. O certo é indígena ou povos originários. Este é o Brasil do Lula. Aí só pra mostrar que também o Brasil do Lula, né? Vai dar tempo de falar, tá? Que acelerando, por favor, ainda de Davos. O monarca moderno e amigo do clima, que é o rei Frederic X, que assume o trono da Dinamarca. Só pra você saber, uma coisa bem rápida. Embora a rainha Margaret uma vez tenha incomodado cientistas por afirmar que não estava convencida que as mudanças climáticas fossem provocadas pelos humanos, o seu filho é conhecido pela sua preocupação com questões ambientais. Então o príncipe Frederic descreveu como uma viagem ao Ártico mudou sua forma permanente de ver o mundo, convencendo que era seu dever pessoal de falar abertamente sobre o assunto. Ele participou das COPs, né, deu inúmeros discursos e entrevistas sobre questões do clima, destacando a urgência, agir, pressionando investidores, utilizando o capital de formas que envolvam o aquecimento global. É uma agenda que está por todos os lados. E o Lula é o principal fiador no Brasil, junto com a Marina. Aí vamos voltar para Davos. A amiga pessoal do Lula, a Úrsula, ela falou sobre censura a nível global. Aqui é o tweet em inglês. Aqui está a tradução dele. Alterações do clima ou a desinformação em escala industrial são ameaças globais. Os governos detêm muitas alavancas, mas as empresas têm inovação, tecnologia e o talento para fornecer soluções. Para inovar, investir e competir dependem da abertura e da liberdade. Portanto, o fortalecimento das nossas democracias deve ser o nosso objetivo comum. Fortalecimento da democracia. A fala dela é pior do que esse tweet. A fala é muito maior. A Karina Michelin posta o vídeo, mas não vou dar play porque não tá dublado, mas tá legendado. Eu vou mandar esse vídeo lá no Telegram. Dá um play. Veja, o plano de censura é global. Aí, falando de redes, censura, ontem a Gazeta do Povo postou esta bela nota. Sleepy Giants recebeu 2,4 milhões de reais de fundações bilionárias que financiam ONGs e pautas de esquerda. Segundo dados publicados no Open Society, a instituição mandou $600 mil para o Sleepy Giants Brasil em 2022. Na conversão nos dias de hoje, corresponde a 1,96 milhões. Já a Ford Foundation divulgou em seu site um envio de $100 mil em 2023, dentro de um programa de combate à desinformação, notícias falsas e discurso de ódio em plataformas digitais. Conversão pode 490 mil. E aí, o Gazeta do Povo disponibiliza o link dos sites oficiais. Aqui está o site em inglês, né? Premiação garantida, né? Sleepy Giants Brasil. Pra quê? Pra dar apoio geral. Eu não sei muito o que é isso, né? Apoio geral aí. 400 mil. 400 mil reais. Desculpa, dólares. 400 mil dólares. Aqui tá a tradução, né? Subsídio concedidos. Vai ser suporte geral, né? Formação de digitais. 400 mil dólares. Gigantes adormecidos Brasil. Aí, Fundação Ford, ó. Aqui em inglês. 100 mil dólares. 100 mil dólares. Pouca coisa, né? É aqui traduzido, né? Promover a responsabilidade do setor privado no combate à desinformação, às notícias falsas e de ódio nas plataformas digitais. Voltou a aparecer durante o caso Mind, né? E da Choquei. Esse é o Brasil do Lula. Aí é fácil, né? Aí é fácil entrar nessa batalha. Vocês já tiraram todas as conclusões necessárias, eu tenho certeza. Vocês conhecem muito bem o que está acontecendo. E aí, só para encerrar, no final da noite de ontem, às 10h47 da noite, a Patrícia Leles, ela foi questionada se ela realmente estava fora dos Estados Unidos, se ela conversava com alguns gringos, alguns americanos de alto escalão, políticos, inclusive. E aí, para ela provar que ela conversa com grandes autoridades, ela gravou a tela do celular dela, onde ela vai na DM dela do Twitter,
ela mostra as pessoas que ela anda conversando no Twitter nos últimos dias e, para surpresa de ninguém, quem estava lá senão a Madeleine Laxo. Madeleine Laxo. Uma pessoa importantíssima para censurar as redes sociais, amiga íntima do Luciano Ayan, amiga íntima até de algumas pessoas aí agora são, né, bastiões da direita. Gente que nem sabe quem é, mas tudo bem. Né? Tá aí. Coincidência, né? Madeleine Laxo de papel com Patrícia Leles, só para deixar você. A gente vai ficar perguntando, né? O que é que a Madeleine Laxo conversou com a Patrícia Leles? O que é que eles conversaram? Tem um jurista também que tá abaixo disso daqui, né? Eu apaguei porque o cara é jurista da FGV, especialista em SG, defensor e eleitor do Lula, perfil com mais de 50 mil seguidores. Eu falei, ih, rapaz, olha só, hein? Olha só. E dizer, dá pra ler que ele tá meio preocupado. A gente tava preocupado com você. Eu falei, rapaz, a turma da esquerda preocupada com a Patrícia Leles, né? Nada estranho por aqui. Mas enfim. Amanhã a gente fala mais do Brasil do Dilma. Do Brasil que deu errado, porque todo dia não faltam notícias. Por isso fico por aqui. E se você gosta do meu trabalho, quer me dar um pouquinho, passa o nome do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, em pai.com/br. Compartilhe o vídeo, volta amanhã. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!